A povo de Deus, que a paz do Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Edson, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu quero nessa tarde de sábado, dia 14/4/2018, eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos, amadas irmãs, todas as igrejas do Senhor aqui nessa terra, com alguns versículos que se encontram no Evangelho de João, para a honra e glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você possa ouvir esta mensagem e pensar e refletir. Pensar e refletir. Porque de repente você está andando por lugares que você mesmo tem hora que pensa e fala, olha para o céu e fala assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou ouvindo verdade ou mentiras? Então, nessa tarde nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração breve para a gente começar a ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui apresentar minha vida ao Senhor. Quero pedir o seu perdão, meu Pai, pelas minhas falhas, porque sou homem, sou sujeito a pecar, sou falho, mas tenho o Senhor como meu Deus para me ensinar a trilhar os teus caminhos e andar na tua verdade, Senhor. E nessa tarde de sábado eu quero compartilhar aqui, meu Pai, da tua palavra com todos aqueles que assistirem esse vídeo, que possam pensar, refletir, que possam sentir a presença do Senhor na vida deles, Pai. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, queridos, a palavra se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, e a gente vai ler alguns versículos, para a honra e glória do Senhor. Então, do versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para ser sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus aqui está falando. Se você andar na verdade de Deus, verdadeiramente sereis livres. Porque aqui está falando. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente serei livre. Então, Jesus aqui está falando que quando você o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele te liberta, aí você verdadeiramente será livre. Mas se você continuar
andando por caminhos que não está te levando a nada. Está te levando à perdição. Você não tem, presta atenção, você não tem conseguido nada. Porque você já parou para pensar se você está andando ou não no caminho certo? Se o que dizem para você é verdade? Então é uma palavra para nós pensar, refletirmos e vigiar. Porque a palavra de Deus fala que haverá muitos em nome dele dizendo, eu sou o Cristo. Mas isso é mentira, porque são falsos profetas, enganadores, que enganam as pessoas, faz lavagem cerebral na pessoa. A pessoa acha, não, eu tô adorando a Deus, eu estou fazendo coisa e tal, mas não sai do lugar. Por isso nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor, naquele que diz que é, mas não é. Aquele que não prega a verdade, só prega material. E aqui no versículo 44, diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele fala de si para si mesmo. Ele é enganador, mentiroso, desde o princípio. Desde o princípio da criação, que ele é mentiroso. Então, quem faz a vontade dele se torna como ele. Quem faz a verdade, quem faz a vontade de Satanás, ele fica como ele também, mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 45 diz assim, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus fala que Satanás é mentiroso desde o princípio. E muitos acreditam na mentira de Satanás do que na verdade de Deus, na verdade do Senhor Jesus. Porque ele fala aqui no 44 e testifica aqui no 45, ele fala, mas porque vos digo a verdade, não me credes. E no passado era assim. Jesus chegava na sinagoga, pregava a palavra. Muitos não criam. Juntavam multidão ali ao redor dele para ouvir a mensagem de Deus através da boca dele, mas não cria. Perseguia ele para matar. Então, queridos, veja bem aonde você está colocando os teus pés. Veja bem aonde você está deixando os seus ouvidos ouvir mentiras. Mentiras que te afastam dos caminhos do Senhor. Mentiras que só te trazem embaraço. A mentira, ela se torna a mentira se torna a morte espiritual, morte física. Porque o que o diabo quer é isso, ele usa a boca de pessoas para proferir mentiras, te enganar, e você acaba caindo no laço dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o versículo 46 fala assim, quem dentre vós me convence de pecado
E se vos digo a verdade, por que não credes? Versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquele que é de Deus, meus queridos, ele ouve a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus não ouve a sua palavra. Ele ouve a palavra do mundo. Ele dá crédito à palavra do mundo. Ele recebe uma lavagem cerebral que ele fixa naquilo ali e não dá valor às palavras do Senhor Deus. Ele acredita na mentira, ele acredita sem mentira e não crê numa verdade do Senhor Jesus. Eu fui enganado, queridos, quando eu estava no mundo, porque eu só fazia as coisas que me agradavam, que satisfazia o desejo no meu coração. E aqui está escrito na palavra que Satanás só faz aquilo que satisfaz o coração dele, que é próprio. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 48 fala assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio. Está vendo aí? Eles creram na mentira que foram passado para eles, não através de Abraão, amados, que Abraão era um servo do Senhor que fazia as obras de Deus. Ele amava o Senhor amava ele. Mas de Satanás, que lhe soprava os ouvidos com mentiras para não acreditar na palavra do homem de Deus. E ele se revoltava. Veja bem, quantos servos do Senhor no passado que foram perseguidos por causa de pregar a verdade do Senhor. Eu, você, não somos diferentes. Se nós pregamos a verdade de Deus, pode ter certeza, nós vamos achar pessoas para ficar com raiva da gente, questionar a palavra de Deus, o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Até mesmo dentro da igreja vão se levantar pessoas, porque o Senhor Jesus fala na palavra que nos finais dos tempos, igreja se viraria contra igreja, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, e por aí, reino contra reino. E está indo. Nós já estamos em Apocalipse, já está acontecendo, nós já estamos vivendo em Apocalipse. Está aí essa guerra aí, essa matança, a prostituição, está igual Sodoma e Gomorra. Então, queridos, temos que crer somente na palavra de Deus, na palavra verdadeira do Senhor. Olha para o Senhor, que Ele é o alvo. Jesus é o nosso alvo. Ele é o pão da vida. O Senhor Jesus é que nos trouxe a palavra verdadeira aqui nessa terra, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, no versículo 49, ele fala. Aí diz aqui, Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai. E vós me desonrais. Versículo 50. Eu não busco a minha glória. A quem
a busque e julgue. Versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Então Jesus está falando, aquele que guardar as palavras dele, jamais. Aqui ele fala, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, o Senhor, o que significa? O Senhor Jesus está falando que aquele que guardar a palavra dele, não verá a morte, terá a vida eterna, lá no céu. Então, nós temos que ficar atento para as palavras verdadeiras do Senhor. Creia somente na palavra de Deus, creia somente em Deus, porque aí será salvo tu e a tua casa, meu amado, minha amada. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor Jesus fala, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Então, Jesus pregando a palavra, eles não creu na palavra do Senhor Jesus. Para eles era Abraão, pronto, acabou. E aí você vê que aqui no versículo 32, aqui o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui no versículo 36 ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, aleluia. E o versículo 53, eles falam, és tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fez tu ser? Quem te faz tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então Jesus estava tentando fazer eles entender que o mesmo Deus que ele estava pregando para eles ali, era o mesmo Deus que Abraão pregava. Mas eles não abriam as suas mentes para poder aceitar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu, se eu me glorificar, perdão, é o versículo 55, e vós não conheceis, mas eu conheço e se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra.
Então Jesus aqui, ele responde para ele: e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, o eu sou. Então aqui, amados, quando Jesus fala com os judeus, antes que Abraão existisse, ele já existia. Porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Por isso que ele conhecia Abraão primeiro do que o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus fala: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes que Abraão existisse, Jesus já existia primeiro que ele. Mas eles afirmavam ali de unha e dentes que eles não queriam aceitar Jesus de jeito nenhum. Versículo 59. Então perguntaram em pedras para lhe... Perdão. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Está vendo? Então hoje a pessoa acha mais fácil crer na mentira do que crer na verdade de Deus. Por quê? A pessoa que crê na mentira, ele faz tudo que lhe apraz o coração, ele faz tudo que satisfaz a ele, satisfaz o ego dele. E se nós estamos na presença do Senhor, nós temos que andar na verdade, nós temos que fazer as coisas certas, não podemos fazer aquilo que queremos, mas sim fazer a vontade de Deus. Mas a pessoa acha mais fácil fazer as coisas erradas porque é mais prático. Mas veja bem, a palavra de Deus fala em outro capítulo que a porta larga é o caminho da perdição, mas a porta estreita é o caminho da salvação. O que significa a porta estreita? É aquela que vai te levar até o Senhor Deus, é aquela que vai te levar ao Senhor Jesus, aquela que vai te dar bons frutos, aquela que vai abençoar a sua vida. E a porta larga é aquele caminho, é o atalho, que é o caminho da perdição, que é a prostituição, a droga, a mentira, os vícios. Esse é o caminho, é o atalho, esse é o caminho que traz a maldição. Porque na prostituição você vende o seu corpo, você sai com várias pessoas, adquire uma AIDS, adquire uma enfermidade que te leva à morte. É isso que é a porta larga. Então Jesus, sendo filho de Deus, falando que antes que Abraão existisse, ele já existia, eles não creram e pegaram pedras para matar o Senhor Jesus. E ele ocultou, saiu daquele lugar e se retirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados,
Que essa palavra possa te trazer o entendimento. Te trazer o entendimento. Para que você venha refletir, pensar, refletir e ver o quanto é maravilhoso servir a Deus, andar na verdade nos caminhos do Senhor, para a honra e glória dEle. Porque nós temos que buscar a salvação em Cristo. Nós temos que buscar a salvação em Cristo Jesus. Porque só Ele pode nos trazer a salvação. Só Ele pode trazer a vida eterna para nós, amados. Então fica com essa palavra em teu coração e que o Senhor possa te abençoar. E você que assistir esse vídeo, louvado seja o nome do Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você gostar, você dá um ok ou um joinha, né? E compartilhe em nome do Senhor Jesus. Jesus é alegria, Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é vida. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Então, queridos, eu louvo o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, desde o ventre da minha mãe e até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, for a vontade dEle, eu vou completar mais uma primavera, amados. Eu vou fazer 60 anos. 60 anos de vida. Passei por vários caminhos mentirosos, por vários falsas relações, mentiras, rodeadas de prostituição. Mas o Senhor me libertou, porque eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui fala, no 36, se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente será libertos. Será livre. Isso tudo para a honra e glória do Senhor, e não para a glória do homem. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma breve oração para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba a oração aí no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, meu Pai, por esse momento aqui de poder passar uma mensagem através da tua palavra, Senhor, para aquele, meu Deus, que está cansado de ouvir mentiras, que a sua vida vai mudar, que sua vida vai prosperar, que vai acontecer, o seu filho vai ser liberto. Mas é a palavra de Deus que liberta. É a palavra de salvação, não é dinheiro, não é prosperidade. Isso é consequência. Nós precisamos da prosperidade de Deus. Nós precisamos da salvação do Senhor. Porque isso tudo vai ficar por aí. Dinheiro, carro, casa, vai ficar tudo aí. Nós temos que buscar, primeiramente, o reino do Senhor, conforme está escrito na palavra. E as outras coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Então, Senhor, eu quero aqui agradecer ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa palavra, meu amado, possa tocar verdadeiramente em teu coração. Não faça como aqueles judeus que rejeitaram a palavra do Filho de Deus e queriam apedrejá-lo. Quando um homem ou uma mulher de Deus chegar até você para pregar uma palavra verdadeira do Senhor, tira um tempinho, uns 5, 10 minutos e ouve a palavra do Senhor, que é a palavra que liberta, é a verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor separa o que é verdade e a mentira, Ele joga no lixo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família. Que Deus possa libertar o teu filho, a tua filha. Em nome do Senhor Jesus, você que está cansado de tanta mentira. Peça o Senhor direção.
Entre na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus quer te libertar. Conheça verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu deixo para você, agora já é noite, essa noite de sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te desejar uma boa noite e até uma próxima, se assim Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus.